Hola, buenas tardes. Este es un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera. Soy la creadora del blog Nuestros Momentos Montessori y de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori, que es un espacio en internet para hablar sobre Montessori 6 a 12 años para familias. Que seáis todas bem-vindas, buenas tardes. ¿Cómo se dice? Radera Sastaliris. Mariam Brachov, hola. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre sembrar semillas de interés. Não vamos esperar um ratito muy rapidito, mientras voy aquí cogiendo un libro y un vaso de agua, que ya vuelvo, ¿vale? Y voy a coger el libro y el vaso de agua y ya estoy con vosotras, ¿vale? Un segundito. Hello, Hedera says Talisman. All the Montessori reels I wish to see are never in English. So be welcome. I'm sorry, but this reel will be in Spanish, but well, I wish that you can understand at least very little. Okay. Pues nada, que tenemos una participante aquí de nuestra live que, que dice que le encanta todos los ríos sobre Montessori, aunque no está en inglés. Entonces ahí vamos. Vale, pues vamos a ver si alguien más ha dicho algo, no, vale. Pues entonces, la idea de sembrar las semillas de interés es algo que María Montessori nos va a hablar en este libro, La educación de las potencialidades humanas, ¿vale? Este junto con De la Infancia y Adolescencia son los libros que María Montessori tiene sobre el segundo plano, ¿no? En la etapa de 6 a 12 años. Y luego a principio del libro, en el capítulo 1, que se llama El niño de 6 años y el plan cósmico, ella ya nos va a hablar sobre esas semillas de interés, ¿vale? Entonces os voy a leer aquí bien rapidito. La educación entre los 6 y los 12 años no es una continuación directa de la etapa anterior, aunque debe ser construida en base a esta. Desde el punto de vista psicológico, existe un cambio profundo en la personalidad del niño. Conforme lo ha determinado la naturaleza durante este periodo, el niño adquiere todo cuanto tenga que ver con la cultura, tal como en la fase anterior. El objetivo fue la adaptación al ambiente. La conciencia, que ha tenido ya un considerable desarrollo, ahora se vierte hacia el exterior. La inteligencia se extrovierte y el niño muestra una predisposición a indagar la razón de las cosas, como nunca lo había hecho. Los conocimientos se transmiten con mucha más facilidad cuando hay entusiasmo por aprender. Es por eso que en esta etapa se siembra la semilla de todo, pues la mente del niño es similar a un suelo fértil dispuesto a coger lo que más adelante germinará en forma de cultura. Qué bonita, ¿no? Esa frase. A mí me parece preciosa. Entonces aquí lo que nos está diciendo María Montessori es que el niño de 6 a 12 años ele pasa por una transformación a nivel
lógico, a nível racional, é muito forte, não? O ninho de 6 a 12 anos, ele é muito distinto do ninho de 3 a 6. Não? O ninho de 3 a 6 é um ninho que ele está buscando aquela independência física, então ele está sempre pedindo, ah, eu solito, eu solito, eu solito, e quer se pilhar solito, quer vestir-se solito, quer arreglar-se, peinar-se solo, quer comer solo. No, se vê a mamá que está cepilhando o salão, também vai querer cepilhar o salão com ele, ou vai poner-se a limpar a mesa, a limpar cristais, não? Nos 6 primeiros anos do ninho, ele tem essa necessidade de conquistar essa independência física, não? Ele todavia não tem assim ele não tem pensamento abstrato, ele tem uma vida, ele tem uma inteligência muito forte, mas é uma inteligência distinta, não? É uma inteligência que ele está preparando para viver aqui com nós outros, não? Para viver no mundo, não? Que ele passou 9 meses dentro da mamá, depois nasce, princípio tem aquele choque com tanto ruído, tanta luz, tantos estímulos, não? E ele se vai adaptando nesses primeiros meses, depois até chegar a um ano, não? E aí quando ele já tem mais ou menos um ano, quando ele vai começar a dizer as primeiras palavras, vai começar a andar, não? E no momento que ele começa a andar, então aí ele já pensa, bueno, agora já posso ir onde eu quero. Então é quando as mamás e os papás se volvem loucos, porque eles não param, não? Eles querem explorar tudo, eles têm uma necessidade muito forte, não é algo que eles hagam porque é um capricho, não, é que seu corpo está pedindo, seu cérebro lhes pede para mover-se, para conquistar o mundo de uma maneira física. Pero depois que o niño entra em los 6, 7 anos, que é quando vai entrar no segundo plano, essa necessidade física já está saciada, não? O que ele tinha que conseguir nessa etapa a nível físico já foi conquistado. Pode ser que tu me digas, não, mas é que meu filho tem 8 anos e não para quieto. Já, há niños que mesmo com 7, 8, 9 anos, eles seguem tendo uma necessidade física muito grande. Isso é verdade. Pero de uma maneira general, assim, quando falamos da população de niños e niñas de 6 a 12 anos, eles já não têm tanta necessidade física como antes. Siguen teniendo, claro que es importante ofrecerle gimnasia, que corran, que anden en bici. Isso es súper importante porque todos los ejercicios, así como también pasa con los adultos, todo lo que es ejercicio físico va a oxigenar el cerebro y le va a hacer muy bien para la salud. Pero lo que estamos hablando aquí son de necesidades de desarrollo, ¿no? A necessidade de desenvolvimento que tem de ninho de 6 a 12 anos é algo mais a nível intelectual, é algo mais a nível lógico, é mais aquela coisa de parar e pensar e perguntar, não? E dizer, mamá, que passa com nós quando nos morimos? É verdade que nós vamos ao céu? Não? Ou então vai haver uma pessoa em la calle, uma pessoa em situação sem techo, vai ver e te vai perguntar, pero por que esse senhor está na calle, não tem casa? E tu lhe vai dizer, não, é que não tem casa, ele vive aqui na calle. Pero como assim vive na calle? Ele vai parecer uma coisa rara, não? Ele vai dizer, não vai entender, não tem lógica para ele que uma pessoa viva na calle. Então você vai ter que explicar. É nesse momento que eles começam a fazer perguntas muito filosóficas, não? Ou então, às vezes, perguntas com um sentido científico que às vezes até nos surpreende, não? Nos podem dizer, por exemplo, quando, como passou comigo, quando ele estava entrando no segundo plano, que ele me perguntou aonde vai o sol quando chega a noite, não? E eu lhe dizia, eu falei, não, é que a Terra roda ao redor do Sol, não? Então tem um lado que está delante do Sol, não? E ele disse, não, isso já entendi, eu quero saber para onde vai o Sol.
Quando aqui é de noite, onde ele vai? Não? Então, temos que levar esse concreto para chegar ao abstrato. Não? Em Montessori sempre partimos do concreto para o abstrato. O niño ele necessita compreender essas questões da natureza, do mundo que ele rodeia. Não? O niño de 6 a 12 anos é super curioso, é extremamente curioso, não? Então, por isso que ela nos disse, a consciência que ha tenido já um considerável desenvolvimento, agora se verte hacia o exterior, não? A inteligência se extroverte e o niño mostra uma predisposição a indagar a razão das coisas, como nunca lo havia hecho, não? Ele necessita saber o porquê de tudo. Os conhecimentos se transmitem com muita mais facilidade quando há entusiasmo por aprender, disse Maria Montessori, não? E isso qualquer professor, qualquer professora te vai confirmar. Sempre quando começam as classes, começa um novo ano escolar, eles têm que fazer uma adaptação com esses alunos, que é ganhar a confiança, não, desses ninhos. Eles têm que trabalhar muito a parte emocional, porque se não chega ao ninho de uma maneira emocional, ele não vai aprender. O ninho, ele só, para que o cérebro aprenda, há que haver emoção. Não, isso já foi comprovado. Então, por isso que necessita ter uma relação com esse adulto que ele vai ensinar. Não? Se é um professor que é muito seco, que só vem e dá a classe o que tem que dar e se vai, não? E não tenta entablar uma relação com os alunos, não habla com eles, não é simpático com eles, vai ser muito mais difícil que os ninhos aprendam sua disciplina, não? Sua assinatura, vai ser muito mais difícil. Para que haja aprendizagem é necessário ter emoção, não? E é disso que ela nos disse aqui. É por isso que nesta etapa se sembra a semilha de todo, pois a mente del niño é similar a um suelo fértil, disposto a acolher o que mais adelante germinará em forma de cultura. Então, aqui ela nos disse que a mente del niño é similar a um suelo fértil, não? E o cérebro del niño de 6 a 12 anos, como ele está entrando nessa etapa de um forte desenvolvimento a nível da zona prefrontal do cérebro, a zona prefrontal do cérebro é justamente a parte que está responsável por o razonamento, por o pensamento lógico, não? Essa parte começa a desenvolver-se muito e se criam novas, como se diz, não é sintagmas, novas ligações entre as neuronas, não? Sinapses, me acordei a palavra. Se criam novas sinapses durante esses anos, que é justamente para adquirir esse conhecimento. Essas sinapses, ao final da segunda infância, quando o ninho está entrando na adolescência, aquilo que não foi aproveitado, o cérebro vai fazer uma limpeza, e ele vai borrar tudo. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Não é? É algo que nós não podemos evitar. É parte de nossa natureza. Todas aquelas sinapses que não foram aproveitadas, não, que se quedaram ali paradas, se vão borrar, se vão desaparecer. E o cérebro outra vez vai entrar em revolução, porque o ninho vai entrar em adolescência, que também é outra revolução que ocorre dentro do pobre ninho, não? Pero antes de entrar na adolescência, o cérebro ele se prepara para adquirir muito conhecimento. Se nós damos esse conhecimento para o ninho e nessa etapa de 6 a 12 anos, esse conhecimento se vai quedar. Se vai quedar para sempre. Suele ser mais ou menos nessas idades que os ninhos descobrem, os ninhos e as ninhas, vale? Eu digo ninhos, mas também me estou referindo às ninhas. É justamente nessas idades que os ninhos descobrem seu talento, descobrem aquilo que lhes gusta mais, não? Aquilo que eles querem dedicar-se.
Aí tu me vai dizer, não, pero comigo não passou. Pode ser que a ti não tenha passado, pero a muitos niños passa justamente nesse momento da vida. Não, se és um ninho que está em contato com conhecimento, que está em contato de muitas de muitos recursos para trabalhar todo esse aprendizagem que pode acontecer nessa etapa, é muito provável que ele vai acabar descobrindo aquilo que ele quer ser, aquilo que ele se quer dedicar nessas idades. Não é? Por isso que é tão importante a etapa de los 6 a 12 anos. Ele me vai dizer, bueno, na etapa de los 0 a 6 também. A etapa de los 0 a 6 anos é a mais importante de toda a nossa vida porque se vai formar todo o indivíduo, não? Pero a etapa de los 6 a 12 anos também é uma etapa que tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento humano. Justamente porque estamos em um momento que nosso cérebro está ávido por conhecimento. Se damos esse conhecimento se vai quedar. E como ele se vai quedar, então, aunque ele tenha, aunque ele entre na adolescência, aunque ele acabe perdendo um pouco dessas ganas de estudar, aquilo que ele adquiriu se vai quedar para sempre. Então, ele sempre vai recordar. Tudo aquilo que foi trabalhado nessa cidade se queda. Não? Como, por exemplo, eu recordo que quando eu tinha 8 anos me encantava a mitologia grega. Eu leía todo o que caía em minha mão sobre mitologia grega e para mim sempre foi uma paixão a cultura grega. Não? Então, quando já tinha 27 anos e fui à Grécia, eu queria, porque queria ver todos aqueles locais que havia estudado nos livros, não? Ou pelo menos parte deles, porque ver todos é pouco difícil, mas pelo menos conhecer alguns daqueles lugares que eu havia visto nos livros quando estudava sobre a mitologia grega, não? E te dá uma emoção, não? Então, essas são as semilhas. Esta é a semilha de todo que se nós brotamos em la mente do niño se vai germinar em forma de cultura. É isso que se refere Maria Montessori. ¿Vale? E logo ela nos diz, pero se neste período especial a mente não recebe a atenção suficiente ou não logra satisfazer suas necessidades vitais, termina por atrofiar-se artificialmente. E a partir de então se resistirá a qualquer novo conhecimento. Esse livro ele é del año... Que ano que ela escreveu? Creio que 1948. Sim, 1948. E a hora que estamos em 2022, a neurociência comprovou que isso é verdade. Que ocorre essa limpeza das sinapses que não são aproveitadas. É disso que ela está falando aqui. Por isso que ela disse, termina por atrofiar-se artificialmente. A verdade não é que se atrofia artificialmente, é que o cérebro faz uma limpeza e ele vai eliminar tudo o que não foi aproveitado. Não? Pero se a semilha se sembra demasiado tarde, se perderá o interesse. Não? Então, por isso que muitas vezes apresentamos a geometria a los adolescentes, apresentamos a química orgânica e os adolescentes não estão interessados, eles passam. ¿Por quê? Porque já passou o momento. Na verdade, teníamos que haber dado a geometria, a química orgânica a los niños antes da adolescência, não? É comum quando tu estás em uma escola Montessori e vê um grupo de niños de 10 anos, 9, 10, 11 anos, eles às vezes estão fazendo uns trabalhos muito elaborados de temas que te vai parecer assim que são muito avançados para eles, que são temas que nós estudamos pois quando temos 15 anos, 16 anos. E em Montessori é comum que os niños vejam isso muitos anos antes. Por quê? Porque justamente por isso, porque já se sabia que se não se aproveita esse momento que o cérebro está preparado, vai ser muito mais difícil depois ensinar a los niños.
É totalmente ao contrário de lo que se hace na escola tradicional. Na escola tradicional, se pensa que tem que dar conhecimentos mais complexos à medida que o ninho está maior, já entrou na adolescência. Não é assim. Em Montessori é ao revés. Por quê? Porque na adolescência o ninho ele está mais cansado, ele necessita dormir mais, ele está passando por uma transformação física muito grande e ele tem uma necessidade mais social do que intelectual, não? Então, essas são as diferenças. Temos que proporcionar quanto mais conhecimento, melhor entre essa etapa de los 6 a los 12. ¿Vale? Sin embargo, a los 6 años se recibe toda manifestación de cultura con entusiasmo y estas semillas que se sembram en el niño germinarão más tarde. ¿No? Es isso que acabo de decir. Quando nós apresentamos essa cultura, esses conhecimentos a los niños quando eles têm essa idade, aquilo se vai quedar germinado dentro deles. Não você vai quedar como que plantado, sembrado, e à medida que eles vão crescendo, a plantita vai crescer também. E eles vão e vai ter sempre essa relação de amor, de curiosidade com aquele tópico que foi sembrado nessas cidades. É disso que ela está falando. Vale? E logo ela continua. Se tivera que contestar quantas semillas é conveniente sembrar, responderia tantas como sea possível. Se nos fijamos en el desarrollo cultural desse momento de la evolução, notaremos que não há limite a lo que se pode oferecer a los niños, pois estes contam com infinidades de eleições possíveis e a ignorância não deve de ser um obstáculo. Pero se ha vuelto impossível oferecer a totalidade da cultura moderna, por lo que surge a necessidade de implementar um método especial que permita transmitir ao niño de 6 anos todos os fatores de la cultura, pero não através de detalhes ínfimos ou de la imposição de um programa, sino sembrando tantas semillas de interesse como seja possível. Estas semillas serão apenas recebidas por la mente, pero mais adelante, quando a vontade empiece a impartir órdenes, germinarão, e o indivíduo poderá adaptar-se a estes tempos de expansão. Então, as semillas que nos dice María Montessori, todos nós como adultos deveríamos de ter a obrigação de plantar em los niños. A vezes nós fazemos de uma maneira intuitiva, sem querer, não? A vezes também les sembramos semillas que não são buenas, não? Que também pode ocorrer em algumas famílias e nessas cidades. Podemos apresentar a los niños algumas costumbres que não são muito saludáveis, e isso eles também vão absorver, não? Pero agora eles absorvem de uma maneira mais racional, não é? Então, por isso que é tão importante ter uma relação com os niños e seguir ensinando a eles semillas buenas, semillas que uma vez esteja dentro desse suelo fértil, que é o cérebro do niño, vai germinar e se vão transformar em plantas, em árvores que vão dar buenos frutos, não? Então, por isso que eu defendo tanto o afterschooling, não? Porque, bueno, e também, de certa maneira, também defendo o homeschooling, né? Para as pessoas que podem, que querem fazer o homeschooling. Eu los tengo muito respeito a las famílias homeschoolers, pero há muitas ocasiões em que uma família quer fazer homeschooling e não pode por N fatores, não desde porque no país onde vive não é permitido, ou é porque não tem uma rede de apoio, mamãe e papá têm que trabalhar, necessitam para
para poder pagar as faturas, e aí não queda outra. O niño tem que ir ao colégio. Não vai deixar o niño solo em casa. Então, tem que ir ao colégio. Pero não é porque tu hijo vai ao colégio tradicional, me refiro. Não é porque ele vai ao colégio que tu não tens que fazer nada, que tu tens que deixar toda a responsabilidade em cima de los professores, não? O trabalho que vai realizar os professores com tu hijo não vou aqui menospreciar, nem muito menos, é claro que é um trabalho importante, pero eu quero dizer que não há que colocar todo o foco, toda a responsabilidade neles, porque tu como madre, como padre também tem uma responsabilidade, não? Porque, claro, aqueles professores vão estar com eles por 1 ano, quizá 2 anos, pero depois se vão. Não vai estar todo o tempo com tus filhos. E, sin embargo, tu sim vai estar para sempre com tu filho. Então, tens essa responsabilidade de educar tu filho. E educar não é só dizer dir muitas graças quando alguém te regala algo, pedir permisso para entrar. Não é só esse tipo de educação de buenas maneiras. Não é educação também para viver dentro do mundo, não? E viver dentro do mundo é algo que é muito maior, não? Por isso que eu sempre digo na gente que por que não fazer after schooling com tu filho, não? Se tu tens tempo para ver Netflix, para jogar a Candy Crush, para, não sei, qualquer coisa dessas tontas que não te vai acrescentar nada na tua vida, então tu tens tempo para fazer o after school. Pero se aún assim, mesmo assim não tens tempo, pues ter sábado, ter domingo, ter os dias festivos, sempre vai ter ratito. Não se trata de fazer escola de 8 hasta las 12 de la mañana, não se trata disso. Não se trata de uma maneira de relacionar-se com o niño, de plantar essas semillas que dizia Maria Montessori. Nós vamos plantar as semillas quando? Quando estamos relacionando com nossos filhos, quando salimos, quando, por exemplo, estamos na praia e a niña nos pergunta por que se formam as olas, não? Ou então te pergunta por que as conchas têm aquela forma, por que tem aqueles colores, por que tem aquelas reentrâncias, não? Por que as conchas do mar são da maneira que elas são. É no momento que surgem essas perguntas que ele nos está dando a oportunidade de que podemos sembrar essas semilhas. Então, estamos sembrando a semilha aí, pero também podemos seguir sembrando uma vez que já volvemos das vacações, uma vez que já estamos em casa, uma vez que já volveu a rotina e que o niño está no colégio, e tu me vai dizer, parece que o niño já passa tanto dia no colégio e em casa não vai poder descansar. Claro que ele vai poder descansar, pero tens que estar atenta para observar quando ele está aberto para receber essa, eu vou dizer essa classe, não? Parece que não me gusta a palavra classe, para receber esses momentos em que tu le vas a ensinar algo, pero não hace falta que tu lhe digas, mira, te vou ensinar os planetas do sistema solar. Não se trata de falar assim, porque se tu le hablas assim, vai aparecer com a maneira que habla a professora, e tu não eres sua professora, tu eres sua madre, és uma outra relação, não? Não hace falta que tu lhe digas, vamos a ver os planetas do sistema solar. Não. Tu puedes aproveitar alguma ocasião que te pode surgir, não? Por exemplo, se vais à biblioteca e de repente encontra um livro super bonito, como por exemplo este que te vou ensinar. Não?
Imagina que vas à biblioteca com tu hijo e de repente encontras este livro. Esse livro é uma preciosidade, lhe vai chamar a atenção, é um livro muito grande e ele vai abrir, não? E vai encontrar informação sobre os planetas. Aqui, Júpiter. Ele vai encontrar a informação sobre os planetas e é possível que ele vá ler, ele vai chamar a atenção nas fotos, pero não basta só com ler o livro, não? Porque muita gente diz, bueno, vale, já vamos a coger o livro da biblioteca, ele lê e já está realizado o trabalho, não? Não necessariamente, porque muitas vezes o menino vai ler o livro e aquilo lhe vai chamar a atenção e ele te vai começar a perguntar em cima disso que ele vai encontrar no livro, não? Te vai fazer perguntas sobre isso que ele vai encontrar no livro. E não se trata que tu les des a resposta completa, a resposta que diria Carl Sagan se estivesse vivo. Não se trata disso. Pero si se trata que tu le des la atención no momento que ele te venga a hablar, que tu le escuches, que le preguntes, ¿tú qué crees? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Por qué tú crees que puede ser así o que no puede ser así? Intenta hacer essas perguntas para ele, para que ele empiece a pensar sobre esse tema. E a partir desse interesse, podemos buscar outras atividades relacionadas com o mesmo tema. Então, podemos, por exemplo, fazer uma visita a um planetário, não? E no planetário, pues, vai falar também de los planetas, de las constelações e etc. E tudo relacionado com a astronomia, não? Podemos fazer uma pesquisa, vou ver a biblioteca e buscar mais livros sobre astronomia e a partir de estes livros fazer um trabalho a respeito de los planetas. Podemos buscar a alguém que entenda muito sobre planetas, não? Quem sabe temos algum amigo, algum tio, primo, cunhado, vecino. A lo mejor temos a alguém que entende de planetas, que nos pode também dar uma pequena charla, explicar algumas coisas, não? Podemos coger um binóculo, algo, porque um telescópio às vezes é muito difícil de ter, mas um binóculo geralmente há muita gente que tem. Podes usar o binóculo para poder mirar as estrelas no céu por la noite. Ou sencillamente sem binóculo, sem nada, podemos dizer, pois mira, esta noite vamos acampar no jardim. Em lugar de dormir e em nossa cama colocamos uns sacos de dormir e vamos estar mirando as estrelas hasta quedar dormidos, não? Há muitas coisas que podemos fazer quando encontramos o interesse do niño. Não se trata de explicar por que a estrela, es que nem eu entendo muito de estrelas, na verdade. Não se trata de explicar que a radiação e a luz, explicar que é o espectro eletromagnético. Não se trata disso. Não se trata de dar a charla como fazem os professores. Não é isso. Se trata de instigar o niño para que ele vá buscar suas respostas. Isto é sembrar a semilha de interesse no niño de 6 a 12 anos. E isso qualquer pode fazer. Não hace falta ser professora, não hace falta ser guia Montessori, só tens que estar muito atenta para escuchar a tu hijo e ter um pouco de criatividade para pensar em como podemos trabalhar esse tema em casa. Não? Então, há que observar muito. E claro,
é interessante também quando nós outros temos já uma certa cultura, porque isso nos vai facilitar a hora de buscar as respostas, de orientar o ninho a encontrar as respostas, não? Isso, por supuesto que sempre ajuda. Por isso que Maria Montessori disse que a guia, não, a maestra, não lhe basta querer ao ninho, ela tem que querer ao universo. Essa frase também está nesse mesmo livro, não? Temos que querer o universo. E querer ao universo não é só que nos guste as estrelas, as constelações, etc. Querer ao universo é algo muito maior que isso. Não é ter o interesse por los animales, desde o mais pequeno hasta o mais avançado, las plantas, las rocas, de onde vem o petróleo. Na hora que estamos falando tanto de petróleo na tele, não que é o petróleo, ao fim e ao cabo. Então, alguma vez tu has parado para pensar o que é o petróleo? Tu sabes que é um líquido que está ali debaixo da terra, do mar, e que é muito necessário para ser a gasolina e os combustíveis e o plástico, não? Pero o que é o petróleo? Não, o petróleo, será que ele é eterno? Será que ele é inesgotável? Ou será que um dia ele vai acabar? Não? Que é? Alguma vez estás parado para pensar no que é o petróleo? Ou então, muitas vezes os ninhos estão vendo na tele e começam a falar sobre a guerra. Não, meu filho agora ele está com a guerra da guerra de Rússia e de Ucrânia. Podemos também estudar sobre Rússia, estudar sobre Ucrânia. O que tu sabes a respeito de Ucrânia? Eu, sinceramente, não sei nada de Ucrânia. E creio que muita gente não sabe nada sobre a Ucrânia. Só sabemos que é um país que antes era parte da União Soviética, da hora já não é mais. E, bueno, estão tendo ali umas certas disputas e tal. Pero, o que é a Ucrânia? Não. Então, se paramos para pensar, nossos filhos, eles são tão maravilhosos, pero tão maravilhosos, eles vêm para mover-nos, não? Desde que quando eles são pequenitos e nos fazem mover de verdade, o que temos que estar para cá detrás deles, ou então eles nos fazem ver, não? Como o mundo é maravilhoso com a mirada de ninho. E quando eles chegam a estas cidades de 6, 7, 8, 9 anos, eles nos fazem mover para fazer essas perguntas, não? Sobre temas que nos hemos olvidado, que antes havíamos trabalhado quizás no colégio, pero nos hicimos adultas, não passou muito tempo e já não nos interessamos mais, não fomos mais atrás, e de repente vem este ninho e te pergunta: mamãe, onde está a Ucrânia? Não, por que Rússia está em guerra com a Ucrânia? Não, então, por isso que os ninhos são tão maravilhosos. Eles nos fazem mover, eles nos fazem viver. Nunca estaremos estáticos ao lado de um ninho. Não? E por isso que os ninhos são tão incríveis, são tão importantes para nós outros, não? A ver o que temos aqui de comentários. Thank you, Dorana. Alguém mais ha deixado alguma pergunta? Olá! Olá, Luz, que tal? Yasmin dizendo exatamente. Que grande oportunidade temos de sembrar em todo momento. Exatamente, sempre podemos sembrar. Isso é. Então, esta é a ideia de sembrar a semilha de interesse, não? Porque que passa a hora que escuto muito a gente comentando comigo, outros padres, outras madres, não é? Que os ninhos parecem que não querem mais estudar, que os ninhos não estão interessados em nada, que os ninhos só querem saber de redes sociais, de la Play, de la Nintendo, e não sei o que, não? E vão em um mundo à parte, não?
Pero la verdad no es que los niños solo quieren saber de la Play y la Nintendo, ¿no? Saludos, Yasmin. No, no se trata disso. É que nós outros adultos les empurramos a isso, não? Se tu alguma vez has leído o livro El Niño Secreto de la Infancia de Maria Montessori, recordará que tem uma parte que ela habla sobre el niño e el capricho, não? El niño mimado. Esse capítulo me ha movido muito. Quando eu leí a primeira vez, eu me quedei assim, porque minha cabeça hecho pum, que ela dizia que os niños não são mimados, que são os adultos que ensinam os niños a ser mimados, não? E logo são os adultos que se queixam que os niños são mimados, pero foram os mesmos adultos que empurraram a esse niño a ser da maneira que ele é, não? E isso não se aplica só nos niños de 2, 3 anitos, não. Isso se sigue aplicando mais e mais adelante. E agora que os niños têm 6, 7, 8, 9, 10 anos, e eles só querem saber das maquinitas, como diz a gente popularmente, não? Por que os niños só querem saber das maquinitas? Porque nós hemos empurrado a isso. Essa é a explicação. Não? Nós, a princípio, foi com a desculpa da pandemia. É porque tenho que trabalhar, estou trabalhando em casa, necessito estar sola, necessito concentrar-me, então tenho que deixar meu filho com a tablet, com a Nintendo, com a Play, para que me deixe trabalhar. Pero agora terminou a pandemia, não? Já muita gente já está trabalhando em suas oficinas, volvemos ao mundo de antes, vamos dizer assim, de alguma maneira. E os niños seguem conectados, não? Porque é muito mais fácil para nós outros, não? Quantas vezes escutei já de meu filho dizer assim, mamãe, é que tu não podes dizer que deixe a Nintendo se tu estás todo dia com o móvel. Não, e é verdade. E tu me explica, não, parece que estou com o móvel porque tenho que trabalhar e tal. Pero isso para o niño ele não entende que tu estás trabalhando, o que ele entende é que tu estás com o móvel. Não, e não está com ele. Pero se um dia tu decides deixar o móvel, não? E diz a tu hijo, mira, hoje não vou coger o móvel. E vamos fazer um trato, eu não vou coger o móvel e tu tampouco vai coger a Nintendo. Vamos a passar um dia só nós outros dois, juntos. Já verás como ele vai querer. Ele vai querer estar contigo. E aí, então, tu podes buscar qualquer coisa. Dar uma volta, jogar, andar em bicicleta, jogar a escondite, ou jogar as cosequitas, fazer uma tarta, fazer alguma receita juntos, não sei, qualquer coisa. O niño ele quer estar contigo. E vai ser nessas horas que tu vais estar com ele, dando toda a tua atenção para ele, que vão surgir as perguntas. Que ele vai começar a falar contigo, que te vai começar a contar coisas que passam no colégio. E também vão surgir as perguntas. Então, tu tens que estar atenta nessas perguntas. Porque, aunque tu não as sepas contestar, não passa nada. Tu aponta as perguntas e diz, vamos a trabalhar isso. E vamos buscar alguma maneira de trabalhar isso. E nisso tu já estás sembrando as semilhas, tu já estás fazendo after schooling. After schooling não é só usar materiais Montessori. Tu podes usar materiais Montessori se queres, se podes ter, se podes comprar, se podes aprender a usar, não? Claro que sim, pero não é algo que tu tens que hacer sí o sí, ¿vale? Hay outras maneiras, não? Sempre recuerdo de um conselho que me ha dado minha guia, Ana Camila, que dizia, antes de comprar um material Montessori, pergunta-te a ti mesma, será que meu hijo pode hacerlo?
muitas vezes os niños podem fazer. E não hace falta comprar. Algumas coisas sim que vai ter que comprar, claro. Pero há muitos materiais que não são assim tão necessários na etapa de 6 a 12, que eles mesmos podem fazer. E é bueno quando tu les pides para hacer el material eles mesmos, porque eles se envolvem muito com o processo e acabam correndo um carinho e acaba hasta muitas vezes sendo muito mais provechoso que se tu hubieras comprado el material, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si tú quieres hacer gramática Montessori, ¿no? No hace falta que tú compres los símbolos gramaticales en madera, si tú no puedes comprar. Hombre, los símbolos de madera estão muito bem, são muito bonitos, duram muitíssimos anos e tal, pero não são essenciais. Tu podes comprar cartolina, goma eva, ¿no? Y una papelería de tu barrio, y después tú traes a casa y dile a tu hijo, a tu hija, mira, hoy vamos a hacer nuestros símbolos gramaticales. Ya verás cómo se va a querer. Vale. A ver, era isso que queria dizer a vosotras, ¿no? Sobre, a ver se alguém tem alguma pergunta. Não tem perguntas. Era isso que queria explicar a vosotras sobre as semillas de interesse, as semillas de tudo, a importância de plantar a semilla em niños de 6 a 12 anos. É algo muito mais fácil que nós imaginamos e é muito necessário. É muito necessário. Porque agora nossos filhos estão entrando em um mundo que, bueno, se para nós já está complicado, imagina para daqui 20 anos, vai estar muito mais complicado, não? Tanta fake news, não, tanta coisa. Outro dia estava vendo que não vai ser mais necessário aprender idiomas, porque vai haver um dispositivo que te vai traduzir todos os idiomas. Tu podes viajar com esse dispositivo a China, que te vai falar chino, a Grécia, que te vai falar em grego, a Rússia, que te vai falar em russo, e vai saber todos os idiomas. Não hace falta aprender idiomas, não? E quando me interessei disso, eu me quedei pensando assim, e a dia que fale esse aparato que não funciona, esse aparato que hacemos, não? E o bonito que é aprender um idioma, de poder falar com uma outra pessoa de um outro país, de uma outra cultura, em sua própria língua. Lo bonito que é aprender esse processo de aprender um idioma que cria um montão de sinapses cerebrais que te forma completamente o cérebro, não? Aprender um idioma é um trabalho muito grande para o cérebro, mas é um trabalho muito bueno. Vamos a perder tudo isso? A vezes eu penso, madre mía, é que o ser humano vai ter Alzheimer com 30 anos dessa maneira. Não, pero bueno. É muito importante, vale, que tu hables com tu hijo, le escuches com atenção, apunta o que te está dizendo, intenta buscar uma maneira de acompanhá-lo em esta dúvida, en este proceso. E se tu necessitas ajuda, tem um curso para ti que vai justamente disso, de ajudar-te a fazer este caminho com tu hijo, que é Aprenda a ser Montessori em casa, 6 a 12 anos. Vale? É um curso online que funciona por Zoom, em grupo, um grupo cerrado, e vamos estar 2 meses e meio aprendendo a como fazer esse afterschooling, a como sembrar essas semilhas de interesse em nossos filhos de uma maneira mais manos na massa, vale? Em 2 meses e meio vamos a trabalhar de acordo com o que nos dizia Maria Montessori, também o que nos ensina, onde está?
Agora o livro aqui. Tenho livros por todas as partes. Também como nos ensina Julie Bogart, nesse livro que é sobre homeschooling, pero vale perfeitamente para afterschooling, vale para todo. É justamente sobre esse processo de plantar as semillas em los niños, não? Então, eu creio que é algo muito importante. Não só para que eles desenvolvam um pensamento crítico e tal, não só por isso, pero também porque quando tu haces isso com tu hijo, tu estás tendo uma relação com ele, não? E está aumentando o vínculo, está aumentando a conexão. E um dia, quando menos tu lhe esperas, ele te vai contar, pues, por exemplo, que um professor lhe ha castigado, ou que um amigo lhe ha chamado de algo muito forte, não? É nesses momentos que os niños nos traem essas coisas. Não é quando nós levamos a buscar no colégio e lhe dizemos, olá, como foi tu dia? Não, ele não te vai dizer aí. Ele te vai começar a contar essas coisas que para ele são muito importantes quando ele sinta que está conectado contigo. Se tu queres saber de verdade o que ocorre com tu filho quando ele está no colégio, ou não sei, quando ele não está cerca de ti, se tu queres que ele confie em ti, que te conte tudo, pois tem que trabalhar a conexão com ele. E essa maneira de afterschooling se trabalha muitíssimo a conexão, pero muitíssimo. Vale, é uma outra relação. É por isso que as famílias homeschoolers são tão unidas. É por isso, é porque eles têm uma conexão muito forte, porque a mamãe e o papai eles aprenderam a escutar o niño, aprenderam a orientar, a buscar suas respostas e aprenderam a suscitar esses momentos em que eles vêm a contar-nos coisas, não? Vale? Pois isso, é curso Aprenda a ser Montessori em casa, 6 a 12 anos, e nossos momentos Montessori. Ele tem um preço de 149 euros, se pode pagar parcelado, se pode pagar com PayPal, com Bison, Stripe, transferência bancária, vale? E se necessitas parcelar o pagamento, essa é questão de hablar, me mandas um correio, @gmail.com e hablamos, vale? Pero necessito que esse grupo tenha por lo menos 6 pessoas, vale? Para poder levar a cabo o curso. Se não conseguimos reunir 6 pessoas, não vai haver curso e vai ser uma pena muito grande, porque a parte de que eu creio que é algo maravilhoso para ensinar a uma família, não? É um curso que me vem pedindo há muito tempo, praticamente desde que comecei nas redes sociais, desde que comecei com meu blog, sempre escutei gente dizendo, ai, como tu lo haces, eu quero aprender também como lo haces com tu hijo. Pois a hora que puedo ensinar-te, aproveita a oportunidade, vale? São 2 meses e meio que eu vou estar contigo em exclusiva em um grupo, exclusiva contigo e com mínimo 5 pessoas mais, mas vou dar minha atenção exclusiva para vocês, não? Não é como um curso gravado, que é algo muito frio, que é algo muito genérico, não? Que tu, quando gravas, tens que estar pensando em 50 tipos de pessoas que vão receber aquele conteúdo, não? Um curso, quando é em um grupo cerrado, é distinto, porque tu estás falando para aquelas pessoas do grupo, então você pode fazer um trabalho muito mais personalizado para eles, vale? Por isso que me gusta tanto a proposta de fazer esse curso que é tão importante, que tem tantas coisas que envolvem dessa maneira, de acordo?
Entonces espero tu correo, repito, nuestrosmomentosmontessori@gmail.com. Espero tu correo pedindo as informações e pedindo para entrar o mais rápido possível em nosso grupo para aprender a ser Montessori em casa para tu hijo de 6 a 12. Hasta luego.